Pois bem, pessoal, mais uma vez, muito boa noite para todos. Estamos iniciando aqui o nosso capítulo 2, ainda dando continuidade, na verdade, né, ao nosso capítulo 2, trazendo mais um tema importante aí da parte de administração do servidor Linux. Então a gente vai ver na aula de hoje sobre a administração do kernel e os módulos do kernel. É um assunto muito importante que tem uma relevância considerável para as provas de concurso e que a gente deve ter por obrigação domínio sobre esses temas, porque, como é recorrente, a gente não pode perder pontos que são relativamente fáceis, né? Então, pessoal, a gente vai falar sobre a administração do kernel e os módulos do kernel, tá? Então, como eu já havia trazido para vocês um pouco do conceito do kernel, o Linux, ele é um núcleo do sistema operacional. Tá? Quando nós falamos o sistema operacional Linux, a gente está falando erradamente, porque o Linux ele não é apenas um sistema, ele não é o sistema operacional como um todo, ele é apenas uma parte do sistema operacional. Então, se nós voltarmos para a aula anterior, a gente vai ver aquele quadro lá e o fluxo, né, a estrutura do sistema operacional, ela é composta, né, de uma hierarquia, tá, onde lá em cima eu tenho o nível de usuário, tá bom? Tem as bibliotecas do sistema, uma interface entre o ambiente que é tangível para o usuário e o núcleo do sistema operacional, né, que é o kernel. Essa interface, quem faz são as chamadas de sistemas. Então, os comandos que nós digitamos lá no terminal, no shell do Linux, eles são interpretáveis, tá, para a linguagem de máquina e repassadas através de chamadas de sistema. Tá? Então, essa chamada de sistema é quem faz a interação entre o ambiente do usuário e o ambiente do núcleo. Então, o núcleo do sistema operacional é o Linux, no nosso caso aqui em especial, né? É o Linux. E o kernel, ele é, para o caso do Linux, ele é monolítico. Tá? A gente trouxe exemplos lá de tipos de núcleo. Então, nós temos o núcleo monolítico, que é aquele núcleo que todos os componentes eles são compilados, toda a estrutura ela é compilada como uma estrutura uniforme, tudo é carregado na memória. E aí eu não tenho condições de fazer qualquer tipo de alteração no núcleo do sistema operacional. Ele é imutável, tá? O núcleo do sistema operacional, no caso do Linux. Uma evolução disso, para que tudo não ficasse na memória carregado, recursos desnecessários, foi criado um tipo de núcleo mais aprimorado, aonde apenas as partes específicas que se desejasse executar seriam carregadas em tempo de execução. Eles ficariam na área do usuário, tá? E seriam carregadas no momento oportuno. Tá? Esse aí é o microkernel, mas é o núcleo que fica na parte do usuário também, parte do núcleo, coisa que não acontece com o Linux. O Linux, é bom que a gente frise aí e fale um pouquinho sobre o histórico, né? Quando ele foi criado, na década de 90, esse núcleo ele não surtiu nenhum tipo de modificação estrutural. Ele continua, né, sendo monolítico. Diferentemente do Windows, né, que se vocês recordarem, algumas pessoas podem recordar, na época da transição entre o sistema operacional Windows 98, que foi o último que utilizava ainda o kernel, que era o DOS, né, o DOS ele era o sistema operacional, o núcleo do sistema Windows. Por trás daquelas janelas do Windows existia um núcleo, ele era o DOS. O DOS abria lá os ambientes gráficos
né? Que era o Windows, o gerenciador de janelas, mas por trás era o DOS. Então, o DOS ele é monolítico, era um sistema monolítico. A Microsoft reestruturou todo ele. Até o Windows teve o 95, depois o Windows 98. Depois do Windows 98, todo o núcleo foi reescrito. E aí ele passou a ser um núcleo híbrido, que era uma mistura entre o monolítico, que tinham vantagens de possuir o seu código todo no núcleo, porém não tinha nenhuma parte do código na área de usuário, coisa que faz com que esse contexto, essa troca de contexto entre a parte do kernel que está na parte do usuário seja carregado na parte do núcleo, isso aí gera uma sobrecarga de processamento. Então, o microkernel que faz isso, tá? Trabalha dessa forma, com partes do kernel fora do kernel, ele gera um certo uma sobrecarga de desempenho ali, né? Uma degradação do desempenho. Então, para evitar esse tipo de problema, o híbrido ele faz com que esse jogo de switch, né, entre a área de usuário e a área do kernel seja menos drástica. Ele deixa carregado lá na memória, tá? Somente aquela parte que realmente interessa para o sistema operar, mas ele não é parte do núcleo, ele fica na parte do usuário, tá? Então, a diferença entre o kernel monolítico, o kernel microkernel e o híbrido diz muito relacionado aos sistemas operacionais, se nós formos comparar. Então, a gente tem o Linux como sendo monolítico, tá? O Minix, ele é um microkernel, e o Windows atual, ele é um modo híbrido, tá? Então, falando um pouquinho sobre a história do Linux, ele não foi reescrito. O Linux, o núcleo do sistema operacional, GNU Linux, ele é monolítico, não foi alterado substancialmente para fazer essa modificação para híbrido ou microkernel, tá joia? Então a gente traz aqui algumas informações, né? Como o kernel, a função do kernel principal é fazer a interface, né, de operação das estruturas, né, de hardware. Então, memória, processador, toda a parte de entrada e saída, né, o I/O, o DMA, que a gente vai ver na parte de arquitetura, né, que faz o gerenciamento, uma simulação do processador. Ele desonera o processador, porque é um microchip que fica adaptado à placa, né, mãe, que aí ele tem a capacidade de simular, tá, um processamento. Então, ele deixa de estar onerando o processador de algumas atividades, principalmente atividade de controle de entrada e saída. Então, para o kernel, tá, do sistema operacional GNU Linux, né, que é o Linux, o kernel, ele fica instalado, tá, no endereço /boot. A gente vai ver, se você dá um ls lá no /boot, você vai ver que tem um arquivo lá, tá, que é a build do da referida distribuição, né? Aliás, do núcleo, né? A versão, né, que diz respeito àquele núcleo lá. Quando o sistema é dado boot, que o sistema operacional, né, aliás, que o kernel é carregado na memória, esse kernel, em tempo de execução, ele é executado e carregado numa partição, né, numa partição temporária. Essa partição é a proc. Você entra lá naquela pasta, né, /proc, nela está o núcleo carregado na memória. Todo o núcleo ele é carregado lá. Então, quando o computador ele não está carregado, né, o kernel, ele está lá, é um arquivinho lá no /boot. Então, é possível, tá, você realizar algumas operações
alterando alguns arquivos dentro do /proc, tá? Fazendo referências ao kernel que já está carregado para o administrador do sistema, né? Então é possível fazer algumas alterações quentes no kernel através do /proc. Tá, boa pergunta, Johnny. No /boot a gente pode ter N kernels lá, certo? E no momento do carregamento a gente ter, tá, o bootloader, que a gente já viu que o bootloader ele pode ser o Lilo, o Groove ou algum outro existente no mercado, que possa fazer o carregamento do kernel. Então ele vai fazer o apontamento para a build, né, que você quer carregar. Então você pode ter, sim, tá, lá dentro do /boot, diversos kernels, e aí fazer esses apontamentos, e lá na linha lá que você estabelece, né, no label, que você estabelece que vai ser a pergunta para o usuário selecionar qual sistema operacional ele vai carregar, na hora do bootloader apresentar lá, né, você pode colocar uma das entradas lá para várias entradas para várias builds diferentes, vários kernels. Então, as modificações que nós podemos fazer no kernel monolítico do Linux são basicamente duas. Nós podemos recompilar esse kernel, ou nós podemos fazer um carregamento de módulos e acoplar esses módulos ao kernel. Então, o que seria? Qual é a diferença entre um e outro, né? Então, na recompilação do kernel, ele é indicado quando? Quando nós queremos fazer uma alteração muito grande na estrutura do núcleo do sistema operacional. Então, a gente já falou isso na aula passada, o kernel, ele é uma estrutura que depende do hardware, no caso do sistema operacional Linux. Então, ele é monolítico, depende do hardware. Então, se nós tivermos uma alteração no hardware da máquina, ou algum componente seja adicionado ao hardware, e esse componente ele não seja compatível com o kernel do sistema operacional Linux, aí a gente precisa recompilar. Por exemplo, você tem um servidor que faz anos que você não faz nenhum tipo de atualização. Então, a versão do kernel já está muito mais avançada. Então, no momento que você for utilizar ali uma placa de rede, for espetar ali um HD externo, alguma coisa que a arquitetura daquele componente ali não seja reconhecida pelo kernel, aí vai existir a necessidade de você recompilar. Vai existir a necessidade. Outra possibilidade da gente ter que recompilar o kernel. Digamos que você pega um servidor e você copia todos os arquivos daquela máquina lá para um outro servidor. Quando você for tentar carregar, se for exatamente o mesmo hardware, ele vai carregar sem nenhum problema. Agora, se ele for de uma outra arquitetura, tiver algum outro tipo de componente que ele não reconheça, isso eu me refiro ao kernel. Então, o que acontece? Ele vai dar problema, vai dar erro. Aí você, recompilando o kernel, ele vai se moldar aquela estrutura lá, tá? de arquitetura, seja 32 bits ou 64 bits, em relação a multiprocessamento. Então, outro exemplo que a gente pode dar é uma máquina que você tenha bem antiga, um servidor que está há muitos anos funcionando, não tem problema. Digamos que você mude esse sistema operacional, tá? A estrutura dele, do kernel, para uma outra máquina. Digamos que nessa nova máquina existam diversos processadores, coisa que naquela máquina não existia um único processador. Você está usando um hardware que possui 3, 4, 5 processadores, 6. Então, a princípio, aquele kernel ele não está apropriado para aquela arquitetura. Então, existe aí a necessidade da recompilação. Tá?
Outra forma também de você fazer a recompilação do kernel, tá, é para você garantir ali um melhor desempenho, já que você, por exemplo, eu não uso a placa de som do meu servidor. Para que eu carrego o drive ou os componentes relacionados ao som no núcleo? Então você pode desativar diversos componentes do kernel, tá, que são carregados no kernel, porque não vão servir para você. E também a questão de segurança. Tá? Uma outra forma de você fazer uma alteração no kernel, essa eu coloco entre aspas, tá? Porque não é uma alteração direta no kernel. O kernel do Linux, ele possui uma estrutura que permite, tá, a gente acoplar a ele, tá, o que ele chama de módulos. Então, módulos são, comparando com a arquitetura Windows, né, o sistema operacional Windows, seria como se fosse o drive de dispositivo de um determinado componente, um determinado hardware. Então, eu adicionei uma impressora, pluguei ela, e aí vou ter que instalar o drive. No Windows, eu vou lá, instalo o drive, ele vai funcionar, porque vai reconhecer aquele componente ali. O sistema operacional, né, no caso o kernel, ele vai conseguir fazer instruções de entrada e saída, né, fazer acessos à memória, de forma também que ele consiga se comunicar com aquele hardware. Tá? Então, para isso, eu preciso do drive do dispositivo. No Linux, a gente tem a questão lá dos módulos, que fazem o carregamento desses componentes, desses drivers, né, vamos dizer assim, ele chama de módulos. Então, não é necessariamente o núcleo, não é o núcleo. Quando a gente fala assim, o módulo é um núcleo, não é o núcleo. Ele se adapta ao núcleo para que o núcleo interprete aquele componente que ele quer se comunicar. Mas a estrutura do núcleo ela não mudou. Então, o núcleo continua sendo o mesmo, continua sendo monolítico, o núcleo continua com as instruções que foram compiladas desde a primeira instalação ou desde a última recompilação que você fez. Caso você adicione um determinado hardware que o núcleo ele não comporte, mesmo que você tenha o módulo atualizado, tá? Você vai lá instalar o módulo, né, para a impressora ou um mouse, né, um mouse sem fio, sei lá, para ele reconhecer. Se o núcleo ele não trabalhar com aquele tipo de componente, então não adiantou nada. Tá? Aí você teria que recompilar o kernel para que ele pudesse ser compatível à adaptação que aquele módulo quer se fazer no núcleo, né? Então, pessoal, ficou entendido essa diferença entre o kernel, tá? Que ele é imutável, ele é compilado na primeira instalação para o hardware que você colocou aquele núcleo lá. Então, nós temos os módulos, que são como se fossem drivers dos dispositivos, que eles permitem fazer com que os módulos, quando fizerem chamadas de sistemas e chamadas aos componentes, ele leia aquele código de instrução, né, como se fosse uma cartilha para ele. Então, o núcleo ele tem lá as instruções pré-definidas dele, né, a arquitetura de funcionamento dele, que depende do hardware. Então, ele vai se utilizar daquele módulo para poder chegar lá e como se fosse um manual, né? Eita, como é que eu faço para acessar a tua estrutura de hardware que tu está acoplando aqui no computador? Então, o núcleo precisa desse módulo para isso. Então, módulos permitem acoplar e desacoplar o kernel, componentes ou drivers que já suportam, né, que já são suportados pelo kernel, porque se não forem, não adianta nada. Caso o kernel não suporte aquele novo hardware, você vai ter que recompilar ele. Módulos
do kernel, né? Qual é a vantagem de você trabalhar com módulos, né? É mais fácil de carregar um módulo do que recompilar o kernel. Então, o que acontece? Muito antigamente, nas primeiras versões ali do sistema operacional, aliás, do núcleo, né, do kernel Linux, quando ele não trabalhava com essa questão de modularidade dos módulos, né? Então, quando você fosse adicionar um novo componente, você teria que recompilar o kernel todo. Recompilar para ele reconhecer aquele drive. Então, de tanto a comunidade ter esse tipo de problema, que aí disseram, não, para esses componentes a gente cria uma versão de kernel que ela pode deixar acoplar ali, tá? Os manuais, né? Vamos dizer assim, as instruções de como acessar aqueles determinados hardwares, né? Então, quando eu tenho uma determinada versão do kernel, que aí ele já pré-moldou as possibilidades de acessar alguns tipos de arquiteturas, alguns tipos de hardware, então vários podem se acoplar a ele. Okay? Então, dá essa questão de modularidade, sem precisar recompilar o kernel. Deixa o kernel mais limpo, porque eu não fico colocando lá dentro do kernel estruturas que podem não ser usadas no futuro, aí eu teria que recompilar para tirar, né? Simplifica a administração, tá certo? E permite carregar apenas o que é necessário e no momento oportuno. A gente vai ver que para a gerência dos módulos existe um daemon, tá? Um sistema que fica, um subsistema que fica em execução em background, que no momento que você pluga, por exemplo, qualquer hardware que ele reconheça, que ele tem um módulo para aquele hardware que você plugou, aí ele vai reconhecer e vai instalar automaticamente. Tá bom? Que é o Kmod, a gente vai ver mais à frente. Então, os módulos do kernel, tá? Os módulos do kernel, módulo de, por exemplo, rede, módulo do teclado, né, que carrega as configurações para acesso a teclado, mouse, placa de som, todos esses módulos, eles ficam instalados e carregados no sistema, na verdade, carregados dentro do /lib módulos. Esse diretório, se você entrar lá, você vai ver todos os módulos que estão carregados, tá, no sistema. Então, o endereço dele, tá, nessa parte de biblioteca, vale destacar isso aqui, ó, pessoal. Então, ele fica lá dentro do lib, né, módulos. Aí tem deixa eu botar aqui minha canetinha. A versão pronto. Aí tá aqui, ó, a versão do meu kernel. Aí quando eu entro dentro do kernel, aí eu tenho aqui os drivers, ó, drivers. Tá certo? E eu tenho diversos aí dentro. Que são esses aí são carregados automaticamente no sistema quando do boot da máquina. Porque aí a gente vai ver alguns arquivos de configuração, alguns comandos que podem permitir com que esses arquivos, né, esses módulos, eles sejam carregados automaticamente. Quando não são carregados automaticamente, a gente também tem comandos que permitem fazer um carregamento manual dele. O Johnny, ele fez uma pergunta aí sobre, olha, Emanuel, ao carregar o sistema operacional, o arquivo etc módulos é lido. Caso não seja reconhecido pelo kernel, deverá ser recompilado pelo kernel, é isso? Não, o etc /módulos, tá? Esse arquivo, ele contém lá todos os arquivos que vão ser inicializados, os módulos que vão ser inicializados. A gente vai falar mais à frente, tá, pessoal? Então, a gente vai detalhar sobre esse arquivo, tá? Mais à frente. Então, eu gostaria de pedir também para vocês que a gente tente explorar um pouquinho mais das perguntas
um pouco mais à frente, para caso não aconteça de eu tentar trazer um assunto antes mesmo de abordar ele, porque eu acabo explicando um assunto sem poder ter falado sobre outros que seriam importantes para a construção ali do entendimento, tá joia? Então, Johnny, esse arquivo aí a gente vai falar sobre ele. Primeiramente, a gente, quando dá inicialização do computador, existe um subsistema, tá, que carrega todos os módulos que foram configurados para inicializar. Então, nós temos, né, na inicialização, o processo de boot lá, a gente já viu, né, a BIOS, ela aciona lá o MBR, e aciona o bootloader, né, aí o bootloader carrega, aponta lá para o núcleo, e carrega o núcleo do sistema operacional, sobe a máquina, aí ele vai iniciar o processo em si, né, o nível de usuário, e aí ele vai lá iniciar o System ini, né? Então o System ini, que inicia todos os processos da máquina, começa com o processo principal ali, o inicial, né? O processo 0, tá? Que é o init. Então ele deu início ali, todos os demais processos vão ser carregados na memória. E todos os subsistemas, tá, do computador vão ser carregados também. O subsistema de log, né? O subsistema de carregamento de memória, subsistema de inicialização dos demais serviços que a gente viu lá, né? O System VNI, por exemplo, é um sistema, né? Ou o Upstart é um outro sistema, tá? Depende da distribuição. Então, esses sistemas são inicializados. Um deles é esse KMod. O KMod, ele é um subsistema que ele permite ficar monitorando o computador e todo momento que algum dispositivo ele for acoplado na máquina, ele vai reconhecer e vai tentar instalar o módulo daquele componente. Então ele tem duas tarefas. A primeira que ele vai iniciar o computador. Quando iniciar o computador, ele vai iniciar todos os módulos que são necessários e também vai ficar monitorando caso entre novamente algum módulo, algum componente que ele precise instalar o módulo. E caso algum componente saia, por exemplo, eu despluguei lá o meu mouse sem fio, ele vai reconhecer e vai descarregar da memória aquele módulo porque não vai ser mais necessário. Tá joia? Lembrando que, como eu falei, ele vai carregar e descarregar da memória. Ele não vai alterar o kernel e colocar aquela informação lá. O kernel é imutável, como eu já falei. Tá? Aonde é que ele vai fazer essa inserção? Lá no /proc. Lembra que eu falei para vocês que o proc é uma partição virtual. Tá? É um diretório, é montado só na inicialização do sistema operacional, né, do kernel, na verdade. E aí lá está a cadeia de todas as pastas importantes de funcionamento do kernel. Então, o KMod, a função dele é essa daí, tá? Então, ele tem essa funcionalidade de hot plug, né? E faz lá o adicionamento quente. Não só, pessoal, daquele hardware, daquele componente que você plugou na máquina. Tá? Então, o exemplo aí é um drive de impressora, mouse, né, rede, som, plugou ali, ele vai tentar reconhecer. Visto que a gente tem um mecanismo de reconhecimento e de carregamento automático, para o administrador, para o usuário, aquilo ali é transparente. Ele plugou, já começou a reconhecer o mouse lá, né, na máquina dele. Ele nem sabe que é o KMod que está fazendo isso. Mas existem também outras formas de carregamento manual. A gente vai falar agora de 3 opções de carregamento manual. Tá? A primeira delas é o etc módulo. Tá? Esse cara aqui, que o Johnny citou, tá? O que é ele?
eu edito esse arquivo e coloco lá a indicação de todos os módulos que eu desejo iniciar no meu computador. Então, durante o processo de boot, esse arquivo ele é lido. Tá? Esse arquivo ele é lido. Então ele vai e carrega todos os módulos. Então você diz assim para mim, mas se eu tenho o carregamento sendo executado lá pelo Kmod, para que eu vou precisar configurar esse arquivo? Tá? Esse arquivo ele vai ser importante somente para efeito de inicialização. Então você pode chegar e adicionar ali algum componente que você quer que inicialize sempre, independente se aquele hardware está plugado ou não. Tá? Então ele vai carregar. E outra coisa também é que ele tem uma limitação. Ele não fica monitorando os componentes novos que são adicionados no computador. Ele somente carrega os módulos na inicialização. Uma vez carregado, para você remover aquele drive da memória, você tem que realizar manualmente lá o comando. Tá? A gente vai ver o rmmod. Então você descarrega ele. Tá? A outra forma é de você usar o insmod, tá? Ou o modprobe. Você plugou um determinado componente ali, uma impressora, por exemplo, e aí o computador não reconheceu. Por exemplo, o Kmod não reconheceu. Na hora que você reinicializou o computador, mesmo colocando lá dentro de etc módulos, né, o módulo lá, ele também não reconheceu. Você pode fazer o carregamento manual, né, dele, através desses dois comandos. Qual é a diferença? A gente vai estudar um pouco mais sobre eles. Mas qual é a diferença entre um e outro? Os dois, eles carregam um módulo na memória. Tá? Eles acoplam aquele módulo ao kernel para o funcionamento de um dispositivo. Mas a diferença entre um e o outro é que o insmod, você carrega aquele módulo na memória e na hora do carregamento, caso existam dependências, caso aquele módulo ele dependa de outro que não está iniciado, não está instanciado, ele não vai ter essa inteligência. Você vai ter que carregar manualmente. Tá? Todos os módulos que fazem referência àquele que você quer carregar. Tá? Para que não dê nenhum tipo de problema. Então eu vou carregar, por exemplo, a minha impressora. Vou instalar, vou carregar o módulo. Mas aí o módulo da impressora, ele depende de um outro módulo específico lá. Então, se você não carregar aquele outro módulo primeiro, que ele depende, aí ele vai dar algum tipo de erro. E o modprobe, ele tem uma inteligência. Ele consegue saber quais são as dependências existentes e carregar elas, juntamente com aquele seu módulo que você está iniciando. Então, basicamente, são essas duas diferenças. Então, gravem, porque sempre cai em concurso isso aí. Explorando um ou outro, ou ambos, né? E aí, pessoal, só para fechar aqui o conhecimento sobre o insmod e o modprobe, eles são inicializações por demanda, tá? Por demanda. Eu carrego eles, os módulos ali que eu desejar, depois que o sistema já está em operação. Então, digamos que na minha máquina eu não tenho o Kmod, tá? E por padrão ele não é instalado, pelo menos no Ubuntu. Então você pode chegar e utilizar o etc/módulos para fazer esse carregamento dos módulos. Feito a inicialização do computador, depois disso, nada vai ser alterado se você plugar algum componente novo ali na máquina. Aí você vai ter que recorrer a esses dois instaladores de módulos, né? As carregadores de módulos, né? O insmod e o modprobe. Quais são os principais arquivos
quando você está administrando esses módulos para fazer o carregamento deles. Um deles, tá? E o principal é esse etc/modules.conf. Ele é um arquivo que guarda os parâmetros dos módulos, né, de informação de dependência, por exemplo, diretórios que são importantes, por exemplo, o diretório de log, tá? O diretório onde se encontram os módulos quando eles forem carregados. Você pode colocar lá quais são eu vou fazer, por exemplo, uma blacklist dos arquivos. A gente vai detalhar mais isso aí. Todos os módulos que eu não quero carregar, eu posso fazer uma blacklist, adicionar lá dentro esses módulos, tá? Para eu não ter que me preocupar em estar descarregando eles manualmente, né? Um por um ali, eu posso colocar lá dentro, tá? Naquela regra. Então, eu vou setar esse parâmetro lá dentro do módulo conf, e aí ele vai ler aquela blacklist, por exemplo. Então, esse arquivo de configuração, ele serve para isso. Tá joia? Uma atenção aqui, pessoal. Esse diretório, tá? /etc/modules.conf, ele está em desuso, né? Esse arquivo. Em diversas distribuições, ele não é mais nem referenciado. Quem tiver com o Linux aí e for pesquisar, olha lá, talvez você não encontre esse arquivo. Por quê, pessoal? Não somente esse arquivo, mas como outros arquivos que remontam da estrutura antiga, vamos dizer assim, né, do Linux, que vieram, né, sendo feitas diversas novas distribuições, alterações em configurações do Linux. Então, viu-se que não somente para esse sistema, mas para outros sistemas, que ao invés de você ter um único arquivo de configuração, você pode dar um split, né? É o chamado split. Você divide as funcionalidades daquele arquivo. Então, ao invés de eu ter um modules.conf, que ele faz dessas atividades que eu estou falando aqui para vocês, ó, de apontar o diretório de logs, né, informações sobre pastas onde tenham arquivos de dependência, né, informações de administração, eu posso ter diversos arquivos que fazem essa funcionalidade. Então, eu nomeio um arquivo específico e dentro desse arquivo modules.conf, eu dou o direcionamento desses arquivos de configuração. E, normalmente, você vai ver quando você tem um determinado sistema ou subsistema, que você vê esse ponto D aqui, olha o pulo do gato aí. Lembra lá naquele /etc/init.d? Aquele init.d, né, que você vê lá, tem diversos arquivos, né, de inicialização e de parada, os arquivos daemon, né, de daemon do Linux. Nada mais do que alguém que chegou lá atrás e fez esse split, né, porque antes era um determinado arquivo único ali que fazia esse trabalho. Então, você verifica que, por exemplo, o DNS, nas configurações do DNS, você já visualiza isso. A gente tem lá o /etc, bind, né, o http http.conf, depende da distribuição, né? Pode ser o /bind ou DNS ou HTTP. Então tem um arquivo dentro desse arquivo, desse diretório, que existia lá o bind. Aliás, o http.conf. Esse cara, existia a configuração do DNS. Aliás, eu estou falando do Apache, né, pessoal? Desculpa. É o dns.conf. O dns.conf, das configurações do DNS, eu estava falando do HTTP, né? Esse aí é o do Apache. Então, do bind, né, do DNS, fica no dns.bindconf. Então, esse cara tem lá os parâmetros, e aí eu dou um split lá dentro dele.
para diversos arquivos que fazem ali funcionalidades específicas. E aí eu gerencio melhor isso daí. Então, esse arquivo módulos conf, ele está em desuso, certo? E aí foi criado esse diretório aqui, etc/modprobe.t, que aí dentro dele tem os arquivos que eu quero carregar. Então, todos os arquivos que estiverem aí dentro, o meu script inicial que vai carregar, tá? Que iria carregar lá /etc módulos conf, agora vai carregar o que tiver aí dentro desse diretório. E aí você consegue dividir melhor, né, administrar melhor essa questão aí, não ter tudo dentro de um único arquivo. Aí você abre lá, por exemplo, o send-mail. Send-mail é um dos maiores que existem, né, arquivos de configuração. Você pegar lá e fosse ter que administrar um único arquivo com milhares de linhas, é ruim, né? Então você pode chegar, dar esse git aí e administrar melhor, criando vários arquivos. Então você vê que várias distribuições fazem isso. E aí você não consegue encontrar alguns arquivos. Então, dito isso, aí a gente passa a saber por que é que a gente, em determinadas distribuições, a gente não vê determinado arquivo. Então, muita coisa no Linux está em constante evolução. Então, quais são os principais arquivos também ainda de configuração? Falando do etc modprobe.t, eu falei para vocês que a gente pode ter dentro dele alguns arquivos que eu quero inicializar, que fica fácil de eu administrar. Eu posso criar um arquivo, tá, que tem uma blacklist. Então, se eu chegar e criar lá, por exemplo, essa entrada com esse parâmetro aqui, ó, blacklist, e o nome do meu módulo, eu vou poder impedir que esse módulo seja carregado na inicialização do sistema. Tá? Por quê? Porque eu estou usando...
som, 1, 2. E aí, pessoal, voltou? Voltou? Poxa, tem contato então, hein? E aí, pessoal, voltou a funcionar? É mau contato aqui, pessoal. Peço desculpa, tá? É mau contato realmente. Tem um adaptadorzinho para o meu microfone sem fio e a entrada dele, eu percebi que ele é um pouco mais curta. Então, na hora do plug aí, pode ser que ele fique com esse mau contato. Mas voltou, tá normal, não tá com ruído nem nada, né? Assim, o som tá nítido. Beleza. Aonde foi que parou o som? Alguém pode cantar a ficha aí? Beleza. Tá na parte do DNS. Então, pessoal, como eu havia falado, o local onde esse arquivo do etc modprobe.d, tudo que tiver dentro dele passa a ser executado. Essa é uma tendência do sistema operacional GNU Linux. A gente percebe que para vários subsistemas, por exemplo, o do DNS é um deles, a gente percebe que quando eu tenho lá um arquivo de configuração, a gente tem lá o /etc, /bind, aí a gente tem lá o named.conf, né, que é o do DNS, o named.conf. Então, esse cara, eu tenho lá todas as configurações do DNS. Eu podia ter dentro de um único arquivo todas as configurações dele. Bastava eu só adicionar no named.conf. Só que eu dou um split. Eu faço lá referência para o arquivo em outro lugar ou na mesma pasta, só que é um outro arquivo que tem aqueles parâmetros lá. Então, o que acontece é que, como eu havia falado, esse etc/module.conf, ele está em desuso. Por quê? Se a maioria das distribuições, hoje, ela já adiciona ao invés dessa funcionalidade estar toda dentro desse arquivo, modules.conf, ela cria lá o /etc/modprobe.d e dentro tem vários arquivos e esses arquivos vão ser executados. E aí eu divido as funcionalidades dentro desses arquivos. Então, uma dessas funcionalidades eu posso ter, tá, como exemplo aqui, que é o arquivo blacklist, que eu posso ter dentro aqui do modprobe.d, né? Esse arquivo blacklist. E aí basta eu adicionar esse parâmetro blacklist e adicionar o nome do módulo que eu não quero carregar, ou o nome dos módulos que eu não quero inicializar durante o boot lá do meu sistema. Então, eu posso criar essa funcionalidade. Então, que fique claro que, em nível de concurso, os arquivos principais de configuração, eles são mantidos, porque existem nas bibliografias as referências desses arquivos. Mas a gente percebe que, ao longo do tempo, para muitas das distribuições, esses arquivos nem existem mais, em alguns casos, né? Porque foram substituídos por subsistemas.
por exemplo, aquele o /etc init-tab, né, já está sendo substituído lá pelo upstart, né, ou pelo systemd, que é um outro tipo de sistema que dá suporte à inicialização de daemons. E assim por diante, né, pessoal? A gente percebe que em várias distribuições a gente não encontra alguns arquivos. E aí, como o Linux ele é uma ferramenta fantástica, e a comunidade que desenvolve soluções, ela sempre desenvolve algum tipo de front-end, né, pessoal? O que é o front-end? Como eu já havia falado, sempre tem uma ferramenta que facilita a nossa vida. Ao invés de eu ficar digitando diversos comandos ali para poder carregar módulos, eu posso ter ali, aliás, nesse caso, para configurar os módulos que eu quero carregar na hora da inicialização. Então, eu teria lá aquele /etc módulos para poder configurar lá dentro todos os módulos que eu quero carregar. Eu tenho aquele meu kmod, que vai carregar os sistemas automaticamente, de acordo com a interação que ele receber do hardware, né? Percebeu ali um plug and play ali e carrega. A gente tem aquelas formas de carregar manualmente, que é o insmod e o modprobe. E a gente tem o modconf, que é uma interface mais amigável ali, onde você abre uma telinha, uma janela, e vai lá com o teu teclado, selecionando as opções e encontrar o módulo que você quer carregar. Tá? Isso evita que você digite comando ali desnecessário e, por exemplo, no caso do modconf, ele permite que você faça a instalação de um determinado módulo e ele automaticamente busque dependências. Quando você utiliza alguma interface, tipo front-end, por trás tem uma inteligência muito maior. O cara não vai chegar e adicionar um front-end, uma tela lá, que facilita a tua vida, que simplesmente vai executar um comando que não vai buscar dependências. Então, não adianta. É melhor você chegar e digitar lá um insmod, e aí ele vai dar erro, está faltando uma dependência ali de outro módulo, está carregado na memória, e você vai se virar ali para procurar carregar também e tal. Então, quando você vê alguma ferramenta que facilita a vida, normalmente ele busca ali fazer uma interação, uma inteligência maior. Então, nesse caso, no nosso exemplo aqui, eu carreguei ali o nosso modconf, tá? Que é um front-end, tá? Para fazer o carregamento de um determinado módulo. E nesse caso aqui, ó, fornece menus interativos, né? E aí, esse exemplo que eu busquei aqui, pessoal, quem se lembra quem é esse cara aqui, ó? O RTL81. Alguém bem mais antigo aí saberia dizer que módulo que é esse daí? Vai lá. Beleza, rede. Mas qual que é a placa de rede especificamente que ele está dizendo aí? Vai lá. Muito bem, Edilson. É o Realtek, cara. O Realtek. Pô, cara, foi pro 10. Valeu, Edilson. É o Realtek, certo? Então, quando você iria fazer a instalação lá da placa, plugava ela lá e iniciava o computador, ele não carregava. Você teria que adicionar ele ou usando o modprobe ou o insmod. Tá? Na época, lá atrás, nem existia esse kmod, né, que faz ali a instalação plug and play, né, porque você desligou o teu hardware, plugou a placa de rede, né, essa Realtek, plugou ela lá no slot, e aí ligou o computador. Quando você ligou ele, aí, se tiver lá o kmod, ele vai reconhecer que tem um hardware novo e vai instalar o módulo. Ele iria instalar esse módulo aí. Como a gente não tinha ele, a gente teria as três opções, né? Usar o insmod,
ou o mod probe, tá? Que ele ia buscar dependências ali de carregamento de outros módulos, né? Dependência de outros módulos que tinham que estar carregados na memória. E também tinha o modconf. Você digitar modconf, ele abriria essa telinha aí. Ah, eu não tenho o modconf instalado na minha máquina. Como é que eu faço? Pô, tu dá um apt-get lá, apt-get install, instala ele. Ah, eu estou lá no Red Hat, tá certo? Aí você vai ou baixar ele, dá um RPM, tá? -i, né, de install, aí você instala ele. Se for num repositório, aí a gente vai usar o i1, né? Install, e aí ele vai e baixa e instala esse front-end. Beleza? Então a gente tem os principais comandos aí de manipulação dos nossos módulos. Então, recapitulando, pessoal, o kernel é o kernel e os módulos são os módulos. No kernel, ele é imutável, eu só vou fazer algum tipo de alteração nele se o meu hardware requerer, tá? E foi uma coisa muito específica do kernel, porque o kernel ele é todo carregado na memória, e aí ele vai se utilizar desses módulos, tá? Para encontrar o caminho de chegar no hardware, para não precisar ter que aquele código ele está dentro do núcleo. Porque se precisasse daquele código estar dentro do núcleo, você teria que recompilar o kernel para aquele hardware específico. Muito bem, Wellington. Olha, o Wellington está afiadíssimo. A gente vai falar sobre isso. Mas muito bem, Wellington. Olha a dica que o Wellington deu aí. Atenção, o modprobe -r, ele vai remover da memória, tá, o módulo que está carregado. Tá? Ele é o equivalente ao comando rmmod. Tá joia? Porque o modprobe tanto carrega como descarrega um determinado arquivo. Tá? Um determinado módulo na memória. Tá papirando, hein, Wellington? Isso aí, cara. Vamos lá. É isso aí, cara, é isso aí. Vamos lá, pessoal. Tudão aí. Todo mundo lá na SpaceX ano que vem. Aí vai ser bom demais. Aí, pessoal, vamos lá. Então, a gente já falou aqui do InsMod, tá? Ele vai carregar um determinado módulo na memória, só que ele não verifica dependências de outros módulos. A gente tem o modprobe, que vai fazer essa checagem. A gente tem o depmod, a gente vai detalhar ele, porque ele especifica todas as dependências existentes de um módulo. Então, quando eu vou carregar um módulo, tá, eu posso estabelecer que, para ele ser carregado, primeiramente, devem existir o carregamento de outros módulos. Caso esses outros módulos não estejam carregados, ele não deixa carregar. Então, ele vai dar uma mensagenzinha lá. Então, para que eu possa definir quais são os outros módulos que um determinado módulo que eu quero carregar, ele faça referência e só carregue depois deles, aí eu utilizo o depmod. Então, notem aqui que eu tenho uma correlação entre eles dois aqui, ó, muito forte, entre o modprobe e aqui o depmod. Tá? Por quê? Porque o modprobe ele é o carregador de módulos que faz essa checagem na hora do carregamento. Se eu for fazer o carregamento com o InsMod, ele não vai fazer essa verificação. Tá? Só o modprobe. Então, eles têm uma correlação, eles andam muito próximos. Tá? Muito próximos. A gente tem o LSMod. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai me informar todos os módulos que estão carregados atualmente na memória. Nós temos o modinfo, ok? O modinfo, ele vai me mostrar o detalhamento de todas as informações
de um determinado módulo. Tá? Qual é o diretório que está o arquivo lá do módulo, qual são as dependências, né? Onde ele está carregado lá na memória, lá no kernel, né? Lá no /proc. Nós temos também o rmmod, como bem falado aqui pelo Wellington. Ele é equivalente ao modprobe-R. E aí a gente vai detalhar todos eles. Primeiramente, o InsMod, né? Ele é utilizado para fazer o carregamento de módulo no kernel da memória. Ele é simples e flexível. Ele não conta com recursos de verificação, tá? De integridade daquele módulo e também de verificação de dependência. Ele simplesmente carrega na memória. Carrega. Caso exista algum erro no carregamento, tá? Você pode fazer uma verificação prévia. De que forma? Tá? Olhando lá aquele arquivo de log, né? o var log messages, né? Ou o dmesg, para fazer essa verificação. Né? Digamos que você está carregando um módulo e aquele módulo, o InsMod, ele não vai checar dependências. Beleza, ele não depende de nenhum, ele não vai fazer verificação de nenhum outro módulo na memória. Beleza. Mas digamos que você quer carregar um módulo de uma placa de som ou uma placa de rede que o kernel ele não dá suporte. É uma placa bem antiga, aliás, bem nova no mercado ali, tem alguns componentes diferentes, alguma coisa assim, e o kernel não dá suporte, é antigo, um exemplo. Quando você for carregar na memória, ele vai dar um erro. Pum! Né? E quando ele der esse erro, e aí, o que eu faço agora para fazer uma verificação? Você vai lá no /var, /log messages, ou no dmesg e verifica lá. Tá? E vai fazer um tratamento daquele erro lá. Então, esse é um sistema bem simples, um comando simples. Ele tem somente esses dois comandos, duas opções, né? O V, que é a versão, e um help de ajuda. Então, é bem engraçado, né? Se você entrar lá no comando e der um help, né, com -H, aí você vai ver que só aparece esses dois aí. Então, ela nem precisa nem abrir, entendeu? Ele não precisa nem ter também essa opção aqui, para o cara saber que ele pode dar esse comando aí. Que o único parâmetro possível é a versão dele, né? Mas, enfim, é também importante, porque quando você vai usar aquele comando man, né, do manual, aí o manual procura essa informação, né? Aí você vai ver lá que tem pouquíssimos comandos, parâmetros, né, aquele comando lá. Talvez saber a versão, né? É importante saber a versão, caso algum erro de algum componente que você quer carregar, e aí esse erro é em virtude da versão lá do comando que você está dando. Pode ser também. Aí a gente vai falar aqui sobre o modprobe. Ele é utilizado para fazer o carregamento de memória, de módulos na memória, e o descarregamento também. Só que ele verifica dependências. Então, os principais comandos, né, e parâmetros, a gente tem o A, tá, que faz o carregamento de todos os módulos que foram listados. O que é o listado? A gente vamos aqui para o exemplo, né? Olha aqui o primeiro exemplo que eu dou. A gente dá um modprobe -A, aí a gente coloca mod asterisco. Ele vai procurar carregar todos os módulos que começam com mod D, né, o mod asterisco. Então, é um coringa. Então, vai tentar carregar tudo. Então, se eu colocar lá modprobe -A, L asterisco, tudo que começa com L, todos os módulos existentes que começam com L, ele vai carregar. Tá? Então, por isso que ele vai carregar tudo baseado num coringa, que você pode usar com esse asterisco. Ah, mas eu não quero usar coringa nenhum. Então, você vai, coloca o nome completo do comando, do módulo, e aí ele vai e faz esse carregamento, como é esse exemplo aqui. Ó. A gente tem o comando C,
que vai mostrar as configurações do Modeprobe. Tá? Quem é esse cara? É aquele config, né? O /etc modeprobe.conf. Ele mostra lá todas as configurações que existem desse comando. Nós vamos ter o comando D, que vai mostrar dependências. Então, se eu chegar lá, tem um exemplo aqui, ó. Eu quero verificar se na minha inicialização do módulo, do mouse, ele dependeu de outros módulos. Então, quando eu digitar modeprobe D, -D e o nome do módulo que eu quero, ele vai verificar se existem módulos dependentes daquele cara. Tá? Aliás, se ele depende de outros para iniciar, né? E vai mostrar quais são esses outros. E a gente tem o -L, tá? Que vai fazer a listagem de todos os módulos, independente se está carregado ou não na memória. Tá? Ele vai mostrar todos os módulos existentes. O -R, que faz a remoção. Tá? Tem esse F aqui que eu acabei pulando, que vai vai forçar um carregamento. Quando é que eu posso usar esse comando? Tá? Naquela situação lá que pode ter dado um erro no carregamento do módulo, e mesmo assim eu quero carregar. Quando? A questão da dependência. Ele viu lá, pô, tem módulos que precisam estar carregados antes. E agora? Deu erro. Você dá com esse -F, e aí ele vai ignorar que aquele comando, aquele módulo, precisa esperar que os outros sejam carregados. Você vai carregar. Se vai dar algum tipo de problema, já que ele é dependente de outros, pode surgir alguma necessidade de uso de algum recurso que esteja sendo gerenciado pelo outro módulo. Mas você pode carregar. É a opção que você tem. Tá? Aí nós vamos para o depmod. Como a gente já falou, ele tem uma correlação muito grande com o modeprobe. Por quê? Porque eu posso chegar num determinado módulo que eu quero carregar e listar alguns outros módulos que eu quero deixar amarrado para que, quando o modeprobe ele carregue um módulo, tá? Automaticamente ele exija que os demais, que ele seja dependente, sejam carregados junto com ele. Então, se tiver já carregado na memória, ele não tem problema nenhum. Carrega bonitinho ali o módulo. Caso algum outro que seja dependente, ele precise também, aí ele vai e carrega. Informações importantes, né? O depmod, como é que funciona ele? Digamos que eu estou querendo carregar um módulo da placa de rede, e eu quero gerar uma dependência de outros módulos. Então, eu posso chegar e definir lá no meu arquivo de configuração, ou no meu comando, tá? Ou no meu comando, quais são as dependências que eu quero. E aí, ele vai gerar um arquivo, que é esse /lib, tá? A build do kernel, /modules dep, e aí ele vai colocar dentro desse cara as minhas dependências. Beleza? Colocou lá. Ok. Colocou lá. Aí vem a hora de eu chegar a usar o modeprobe. Quando eu for fazer o carregamento via modeprobe, aí o modeprobe vai ler quem? Ele vai ler esse arquivo aqui, pessoal, que foi gerado pelo depmod. Ele vai ler esse cara. E aí ele vai ver que a condição para subir um determinado módulo depende de outros. Porque você gerou essa dependência. Tá? Então, esse arquivo é muito importante. Gravem ele. Fica lá no /lib, /modules, o nome da build, o número da build lá do Linux,
modules.dep. Então, tem aqui uns comandos, opções padrão, né? Tem o /A também, tá? Para adicionar dependência. Aí usa aquele mesmo conceito, né? Eu posso usar o Coringa para dizer all, né? Para todos os outros que satisfazem uma condição. Então, eu posso ter lá, se eu digitar assim, ó, depmod -a, então, ele vai gerar, dentro desse arquivo, do lib, modules, o build e o modules dep, ele vai gerar lá uma lista com todos os módulos existentes. Confere? Então, quando você rodar lá o modprobe, que apontar, que ele referenciar esse arquivo, o que vai fazer? Ele vai dizer que é dependente de todos aqueles módulos lá. Então, quando você for carregar, ele está dependente daqueles módulos. Tá? Então, esse primeiro exemplo aqui que a gente dá aqui. A segunda opção, tá, é você colocar o módulo específico que você quer gerar aquela dependência. Então, se eu digitar lá depmod -a e o nome do módulo, então ele vai gerar dentro daquele arquivo aquela dependência para esse cara específico. A gente tem esse parâmetro "-c", que vai utilizar alguns parâmetros, algumas configurações lá do arquivo principal de gerenciamento de módulos, tá? Que é o /etc modules.conf. Ou pode utilizar, tá, aquele endereço que eu falei para vocês, que é o mais referenciado nas distribuições atualmente, que é o /etc modprobd. Dentro dele tem diversos subarquivos, né, subdivisão dessas funcionalidades de configuração de módulos. A gente tem aqui o modinfo. Esse cara, eu trouxe aqui um exemplo, tá, do meu servidor. Aí eu tenho ali um determinado módulo, tá, que, por exemplo, esse soundcore aqui, que eu dei, ele foi lá, ele está instalado onde? Né? Ele está instalado dentro de lib módulos, o kernel, né? Sound KO. Essa extensão aqui, KO, é a extensão do arquivo, né? De módulo, que está carregado. Qual é o tipo de licença que esse módulo está sendo fornecido? Então, é a GPL, a gente já viu, né, que é o GNU Public License. Quem foi que desenvolveu? Tá? Uma descrição breve dele. Tá joia? Vamos ver aqui algumas informações de hash. Tá? Assinatura. Dependência, não tem nenhuma. Olha aqui, ó, esse item aqui, dependência. Ele não colocou nenhuma dependência. Se existissem, elas iriam aparecer aí. Então, pode cair na prova algum comando assim, informe, dado o administrador da rede, dado um determinado módulo, um determinado componente de hardware, ele está carregado na memória, né, aquele módulo, e ele quer verificar quais são as dependências existentes para se encontrar, né, quais os arquivos, os módulos que são dependentes dele. Você pode dar um modinfo, que aí ele vai e traz para você essa informação. Tá? Você pode, por exemplo, a prova pode querer explorar, você ter que consultar o /lib módulos, né, a build, né, e o moddep, para você fazer uma verificação lá, entendeu? Está constando lá, dentro desse arquivo, ela pode explorar isso daí. A gente tem o rmmod, que como a gente vê na maioria dos comandos que tem rm, ele vai poder fazer a remoção, né? E aí ele vai e remove da memória aquele módulo que você carregou. Pessoal, querem dar um intervalo ou a gente vai direto?
Querem dar um intervalinho de 10 minutinhos? Então a gente vai para um intervalo e aí retorna para falar sobre a parte da recompilação do kernel. Tá? Vou dar um intervalo aqui na gravação da nossa aula.